Nós hoje, irmãos, só escutamos a palavra morreu. Fulano morreu, o vizinho morreu, tantas mortes no Brasil, 4.000 mortes. É isso que a gente escuta o dia todo, toda hora. Se você liga uma televisão, um canal de televisão, você vai assistir isso aí. Recorde de mortos. Mas isso é para fazer o quê, irmãos? É para você ponderar. É para você pensar. É para você analisar, não é? E morre gente, irmãos, morre gente que é religiosa, sim ou não? E morre também aquele que vivia na prática do pecado. Então estamos podendo ver a morte de perto. Não está sendo necessário nem nós irmos ao cemitério, a um velório. Não, a morte está diante de nós. Está nos noticiários. Esse vírus que está por aí, ele atingiu inicialmente idosos. A preocupação era os idosos. Depois aqueles que já eram pessoas enfermas, ou como dizem aí, com comorbidade. Agora, irmãos, essa modificação do vírus, essa mutação, atinge jovens e até crianças. Olha aí, irmãos, temos que parar, botar a mão na cabeça, na consciência e pensar. Deus está falando conosco, essa possibilidade está aí diante de nós. Não está morrendo só idoso mais, nem quem já estava enfermo, está morrendo gente jovem, cheia de vigor, atletas, crianças. E tudo isso, irmãos, é um alerta para nós. Amém? Salomão, ainda que tenha dito que a morte é melhor do que o nascimento, agora ele alerta aos que vivem despreocupadamente, banqueteando-se. A morte física não é o fim, mas um despertamento para quem está vivo. Amém? Quem está entendendo? Você está entendendo? Você está com o coração aberto, compreendendo o que está acontecendo? Amém? Vamos ver aqui agora, ainda nesse livro, no capítulo 11, a partir do versículo 8, versículo 8, diz assim, Eclesiastes 11, 8, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então a vida, ela é assim, ela é composta de dias de alegria, mas também dias de dificuldade. O apóstolo Paulo fala sobre o dia mau. E o dia mau está aí, irmãos. Está aí diante de nós. Glórias a Deus. Versículo 9. Então agora o sábio, ele vai falar sobre isso daí, que nós podemos viver, nós podemos aproveitar a vida, não é? Mas vai haver um momento de prestação de contas. Versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. É muito bonito, né? Você vê o jovem cheio de vigor, cheio de força, cheio de planos, cheio de projetos. E recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. O jovem quer sempre sair, quer ver amigos, quer ir a uma festa, quer encontrar pessoas. O jovem é assim. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Aí o sábio Salomão coloca um alerta. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Deus vai pedir contas. Ou seja, em algum momento vai acontecer isso. Em algum momento Deus irá pedir contas daquilo que temos feito com a nossa própria vida.
E tudo que está acontecendo, irmãos, serve de um grande alerta para nós. Se você ir numa casa que tem luto, é um alerta. Agora imagine, o luto está espalhado por todo o mundo, por todo o planeta, pegando inicialmente idosos, pessoas enfermas, agora pegando até jovens e mesmo crianças. Olha que situação. É para quê, irmãos? É para nós pararmos e pensarmos: o que eu estou fazendo da minha vida? Se eu morrer agora, o que irá acontecer comigo? Olha só o que diz Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, lá no Novo Testamento. Hebreus capítulo 9. Aleluia. Agora é um alerta que está no Novo Testamento. O escritor aos Hebreus deixou esse versículo para nós. Hebreus 9, 27. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, depois da morte vem o juízo. Amém? Depois da morte vem o juízo. Por isso que estar numa casa onde há luto é melhor, porque você está sendo alertado pelo Criador. Alguém geralmente num velório traz uma palavra, não é? Traz uma palavra aos corações enlutados, aqueles que ficaram. Amém? Então, irmãos, isso que está acontecendo aí no mundo é um alerta para todos nós, para crentes e também não crentes. É Deus chamando, convocando a humanidade, a sua igreja, a um grande arrependimento. Não apenas a igreja deve orar nesse momento, e deve, mas deve se arrepender daquilo que está praticando e daquilo que está deixando de praticar. Porque nós podemos pecar por comissão, ou seja, cometendo algum pecado, ou por omissão, não fazendo aquilo que deveríamos fazer. Amém? Então é isso. Olha que detalhe interessante aqui, ó. Está ordenado morrer em uma só vez, ou seja, não tem volta, não tem como voltar, não há uma segunda chance, não há uma segunda oportunidade. Depois da morte segue-se o juízo. Foi por isso que Jesus falou a frase que eu vou citar agora: as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Porque quem vai para o Hades? Pessoas que estarão, almas que estarão à disposição da justiça de Deus, estarão aguardando para o último dia, lá para aquilo que está narrado em Apocalipse 20, o juízo final. E olha ainda que coisa interessante que o sábio Salomão deixou escrito para nós. Eclesiastes, voltando lá naquele livro, capítulo 8, versículo 8. Eclesiastes 8, 8. Amém? Isso aqui é um outro alerta também. É um outro alerta, é como eu disse. Está morrendo criança, está morrendo jovem, tem filas no hospital para a pessoa deitar num leito. Tem pessoas morrendo sentado numa cadeira, porque não tinha leito. Olha aí que situação difícil, irmãos. Vamos ler. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte.
Quem sabe o dia da sua morte? Será que eu sei o meu? Será que a missionária Regiane sabe o dia dela? A Priscila, que está aqui conosco, essas crianças aí, ó, João, Pedro, Daniel, Carol, pastor Bruno, amém? Será que nós sabemos o dia da nossa morte? Deus pode até nos revelar, pode, isso Ele faz, quando Ele quer, Ele revela, amém? Como Ele revelou para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Está dizendo assim, ó, você tem que se aprontar aí. Aquele alerta, irmãos, é para todos nós. Põe em ordem a casa. Então nós não sabemos o dia da morte. Hoje podemos estar bem, amanhã podemos estar internado no hospital. Mas ele não estava bem, mas ele não era cheio de saúde, os exames dele não eram bons. Ele tinha comorbidade? Não tinha não. Mas pegou esse vírus aí. Amém? Então ninguém sabe o dia da sua morte. Então precisamos nos preparar. Amém? Você consegue entender isso? Você consegue compreender essa necessidade? Louvado seja Deus. Agora vamos, irmãos, nos prender um pouquinho lá no Novo Testamento, na segunda parte da Bíblia. Segunda parte da Bíblia, para nós entendermos isso aí um pouco melhor. Vamos para o Novo Testamento, e ali Jesus vai estar despertando as pessoas para a brevidade da vida. A vida é breve. Hoje mesmo houve acidentes, pessoas assassinadas aqui nesta cidade. Jovens estão lá estirados. Vamos ler em Lucas capítulo 13. Tudo isso é para quê, irmãos? Um despertamento para nós entendermos que precisamos estar prontos para o dia da morte. E estar prontos, irmãos, é estar arrependidos dos nossos pecados, é estarmos arrependidos dos nossos pecados. Lucas 13, todos acharam? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus. Olha, esses aqui estavam falando com Jesus, amém? Trouxeram alguma informação para Jesus a respeito, vou ler de novo. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Parece que esse grupo, ele não se submetia a Roma, e talvez por isso aconteceu isso aí. Então, essas pessoas que falaram, o Senhor sondou a mente deles. O Senhor viu os pensamentos deles, dessas pessoas. E Jesus disse assim: Ele, porém, lhes disse, falou para todos, olha, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Porque eles eram religiosos, irmão. Será que esse vírus não pega gente religiosa, não? Olha, irmãos, nós temos tido notícias aí de servos de Deus que morreram, pastores que morreram, gente da mídia também morreu, gente famosa. Então Jesus está falando com eles assim, ó, vocês estão imaginando que porque eles padeceram essas coisas, eles eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Às vezes a gente analisa assim, por causa da morte, se for uma morte trágica, um acidente, ficou um pedaço do corpo para lá, outro para cá, então a gente diz assim, devia ser um cabra muito ruim para morrer desse jeito. Irmãos, vamos parar e pensar um pouquinho, como morreu o nosso Jesus? A Bíblia diz que ele foi moído. Você já viu carne moída? De vez em quando eu compro no açougue, né? O preço não está muito camarada não, mas de vez em quando eu compro. Carne moída. A Bíblia diz que Jesus foi moído, ele foi chicoteado, coroa de espinho,
ele teve o lado vazado, pregos nas mãos e nos pés. Ele sofreu tudo isso, uma morte horrível. Mas não era Jesus? Então Jesus devia ser um cara ruim mesmo, mereceu aquilo. Não, irmãos, ele morreu porque ele estava realizando o plano de Deus. Ele estava realizando o plano de Deus. E ele precisava ir ao Calvário, ao madeiro, deixar-se pendurar, sangrar para perdão dos nossos pecados. Mas a tendência é nós olharmos para alguém que morreu e assim, esse camarada aí devia ser muito pecador para morrer desse jeito. E naquela hora Jesus realmente estava carregando pecados, mas não eram dele não, eram nossos, irmãos. Eram nossos, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. Amém? Você está entendendo? Aleluia, glórias a Deus. Então morrem religiosos, não religiosos, vamos continuar ali, não eram, Jesus aqui fala, eles estavam pensando, foram contar uma história para Jesus, Jesus, teve um negócio aí, teve uns galileus aí que foram lá apresentar sacrifícios, né, e eles morreram assim, porque Pilatos misturou com os sacrifícios o que eles realizavam, o sangue deles. Aí Jesus fala assim, olha, eles não eram mais pecadores do que todos os outros galileus, porque morreram assim. Não, eu vou lá afirmo. Aí Jesus fala aquilo que é necessário para quem está vivo. É como se isso aqui fosse um velório, uma casa de luto. Alguém está falando, teve um grupo aí que morreu assim. Aí Jesus, vocês acham que eles eram mais pecadores que vocês? Vocês acham? Jesus falou assim, olha, não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Será que Jesus estava dizendo assim, se você não se arrepender, Pilatos vai fazer a mesma coisa com você? Não, não é isso não. Ele está dizendo que quem não se arrepender e encontrar com a morte, pereceu. Compreende? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se perecer é o contrário de vida eterna, então perecer é o sinônimo de sofrimento eterno. Então Jesus está dizendo, olha, quem encontrar com a morte sem ter se arrependido dos seus pecados, vai perecer. Amém? Vai para o lugar ruim, como a gente diz. Vai encontrar o chifrudo, essas coisas, né? Que as pessoas falam. Então Jesus está alertando. Olha, vocês trouxeram essa notícia para mim aí. Essas pessoas que morreram desse jeito, será que eles morreram assim? Já foi um castigo? Não. A morte chegou para eles. Como vai chegar para mim um dia, vai chegar para vocês, para todo mundo, para você que está nos assistindo. Agora Jesus vai falar de outra situação. Ou cuidais que aqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Olha aí. Agora é Jesus que traz uma história conhecida também deles. Um acidente. Quantas vezes acontece acidente? A pessoa está passando pela rua, cai uma marquise na cabeça dela e ela morre. Aqui foi uma torre que desabou. A torre de Siloé ficava ao sul de Jerusalém. Aí Jesus pergunta, eles eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém por terem morrido assim, dessa forma, dessa maneira? Claro que não. Os homens podem até pensar, olha, eu sou melhor do que aquele ali, porque aquele ali que morreu, olha como é que ele morreu. Ele teve uma morte trágica. E Jesus afirma novamente, não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos
igualmente perecereis. Olha que palavra linda que Jesus está deixando para nós nessa noite. Um alerta. As torres estão caindo, né? Pessoas estão tendo a sua vida misturada com sangue de sacrifício, ou seja, pessoas estão morrendo à direita, à esquerda, atrás, na frente, na rua da frente, na rua do lado, na casa ao lado. Você escuta toda hora isso. Tem pessoas que estão pensando em se matar por causa disso. Tem pessoas atemorizadas, pessoas entrando em depressão, pessoas tentando suicídio, pessoas tomando calmantes, tranquilizantes, pessoas que estão fora de si, perderam o tino. Por quê? Porque a morte está aí. A morte está aí. E o que nós precisamos fazer, irmãos, é estar preparados. E quero dizer, se eu, você, nós que aqui estamos, você que está aí pelo Facebook, amém? Conseguiu colocar no Instagram? Não? Hoje estamos só pelo Facebook. Não é? Você que está aí pelo Facebook, se você está aí e eu estou aqui, eu estou pregando, mas é porque Deus está nos dando uma grande oportunidade nessa noite. Amém? Deus está nos dando uma grande oportunidade. Oportunidade para quem é pecador, oportunidade para quem já aceitou a Cristo, amém? Oportunidade para quem tem uma chamada e não se aprontou. Olha que oportunidade linda, irmãos. Olha que coisa linda que Deus está fazendo nessa noite. Ele está dando oportunidade. Você sabia que Deus, Ele sempre está vindo, de tempos em tempos, Ele vem observar a nossa vida, assim como um agricultor vai lá no pé de árvore, na manga, o agricultor, ele sabe qual é o tempo de manga. Aqui no Brasil é no final do ano, né? Final do ano começa abacaxi, essas coisas. Então o agricultor já vai lá para ver. Peraí, eu quero ver se tem. Aí se ele não encontrar, vou voltar depois. Então Deus, Ele faz assim conosco, irmãos. Ele faz assim conosco. Ele está nos sondando agora, a mim que estou aqui, a você que está do outro lado, aos irmãos que estão aqui comigo no templo. Deus, Ele faz isso daí, irmãos. Por quê? Porque Ele quer dar oportunidade para nós. Amém? Ele quer o fruto dele, sim, mas Ele está nos dando oportunidade. Amém? Vamos ler agora a partir do versículo 6, Lucas 13, versículo 6, amém? Glória. Observe que Jesus começa com a palavra então, quer dizer, esse texto está ligado ao anterior. O anterior estava falando sobre a necessidade de arrependimento. A Bíblia fala de frutos de arrependimento. Você já ouviu isso? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tinha gente que estava indo se batizar. E João Batista falou essa frase. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque as pessoas estavam querendo fugir do inferno. Não, eu vou virar crente, que aí eu vou escapar do inferno. E o fruto do arrependimento? Se não tiver, não adianta. Não adianta. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não terá o perdão dos seus pecados. Então vamos ler a parábola da figueira estéril. Então, olha, está dando continuidade. Jesus proferiu a seguinte parábola. Ele contou uma história para ilustrar a necessidade de se arrepender. Amém? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Amém? Então Jesus começa falando essas palavras. Alguém tinha uma figueira, um pé de figo, plantado numa vinha, lugar de uva, né?
E ele foi procurar fruto. Vou lá, vou procurar um fruto, porque eu gosto muito de figo, vou lá. Só que a Bíblia diz que ele não achou. Você que tem seus pés plantados aí na sua casa, lá em casa tem alguma coisa, né? Eu moro numa casa, num terreno 12x30, então lá nos fundos tem um espacinho que a gente plantou algumas coisinhas. Então de vez em quando eu pergunto para o meu filho, e a graviola, como é que está? Ah, papai, ainda não está pronta não, está amadurecendo, está crescendo. Eu tenho interesse, eu quero tomar um suco de graviola. Então, o Senhor, Ele também quer ver frutos na nossa vida. Compreende? Muita gente vem aos cultos, irmão, para quê? Para fazer campanha, para pedir uma bênção, uma vitória, que é um relacionamento assim, nesse nível. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer te dar o Espírito Santo para você ser santificado, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Compreende? Então você vai numa igreja, vai em outra igreja, se você escuta ali tem um pastor que é muito usado por Deus, você vai. Aí na outra igreja tem uma missionária, você vai. Do outro lado em Guarulhos tem, vou lá também. Você quer ir, você quer resolver o seu problema, mas o seu maior problema você não quer resolver, porque você ainda não se conscientizou disso. É por isso que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete. Então esse luto que está acontecendo nessa nação, mais de 350 mil mortos, pois é, muita gente, né? Pense num estádio de futebol, as arenas de hoje, cabe 40 mil, olha aí, quase 10 estádios de futebol, 10 arenas repletas de pessoas. Foi quanto morreu desde março do ano passado, ou abril, até agora. Um ano morrendo gente, irmãos. Então vamos lá. Então, o homem foi até a figueira, né? Foi lá para procurar. Pelo que disse ao viticultor, ele foi, o dono falou para aquele que cuidava: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Irmãos, há quanto tempo Deus está aguardando que nós possamos produzir frutos? Ele está aguardando. Você já ouviu mensagens de diversos pregadores? Pregador no YouTube, pregador no Facebook, pregador em Campos, pregador em Camboriú. Você já foi a tanto lugar para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor está assim, pera lá, agora vai produzir fruto, agora ela vai se arrepender. Depois dessa palavra, o pregador, quando ele prega, o pastor Bruno pode testificar aqui, ele diz assim, bom, agora pessoas vão se arrepender com essa palavra. E cadê as pessoas? Continuaram com o coração endurecidos. Quer aceitar Jesus? Hoje não. Mas o dia da morte, você sabe? Também não. E se morrer sem Cristo? A pessoa, tem uma frase que diz assim, você pode até viver sem Cristo, mas morrer sem Cristo, como diz o outro, você está lascado. Amém? Então vamos continuar. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Há quanto tempo Jesus está esperando que você produza frutos dignos de arrependimento? Que você abandone esse pecado que você pratica direto. Porque o pecador é isso, ele é escravo do pecado. E Jesus falou assim, eu não acho fruto. Eu dei condição. Venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Observe que o dono do negócio falou assim, eu não aguento mais. Eu venho procurar. Tem toda a condição, porque se ele vinha procurar, é porque ele havia dado toda a condição para aquela figueira produzir fruto. Ele não encontra. E ele fica
assim, nervoso, né? Manda tirar, manda tirar. Está ocupando inutilmente a terra, vamos botar outra coisa no lugar. Aí o viticultor, que é aqui na história um tipo do Espírito Santo, ele faz um pedido. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Olha aí, irmãos, oportunidade. Mas sempre lembrando, nós não temos domínio sobre o dia da morte. Nós não sabemos o que será amanhã. Tiago fala que pessoas fazem plano, nós vamos para lá, vamos para cá, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos para tal cidade e vamos arrebentar. Quem sabe o dia da sua morte? Ninguém sabe. Então, nesse momento aqui, o viticultor se colocou entre o dono da terra e a figueira. Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Senhor, tem paciência com esse pecador, até que ele ouça uma outra mensagem, até que ele escute um pregador poderoso, até que ele veja algum milagre, para que ele se arrependa. Aleluia, glórias a Deus. Aí o viticultor concorda com o dono da terra. Se vier a dar fruto, bem está. Se depois desse esforço todo, de escavar ao redor, de colocar estrume, não é? Dele ter oportunidade de ouvir outra pregação em outro lugar, um pregador diferente, não, vai fazer o quê? Mandarás cortá-la. Isso trazendo para a vida humana é a morte, irmãos, a morte física, que se chegar sem o arrependimento, não é apenas ir para o túmulo. Não existe, como alguns pregam aí, o aniquilamento. Não existe. Cada um vai dar contas de si mesmo. Então, eu creio que Jesus fala diretamente ao seu povo aqui. Amém? Agora vamos para a gente encerrar. Já são 8h20 por aí. Vamos para o capítulo 21 de Mateus, o versículo 28. Glória, aleluia. A parábola dos 2 filhos. Amém? A parábola dos 2 filhos. Posso ler? E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, deve ser o mais velho, né? Imaginamos. Disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Deu uma determinação. Vai lá na vinha, vai trabalhar. Ele respondeu: sim, Senhor. Até chamou o papai de Senhor. Porém, não foi. Hoje muito jovem, você fala com ele, faz aquilo ali, depois, se depois aí quer dizer, depois que eu esquecer. Ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Amém? Um disse: eu vou, não foi. O outro falou: não quero, e foi. Aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse que ia e não foi, ou o segundo que falou não quero e depois ele foi? Tem um jovenzinho aqui apontando assim, ó, com o dedinho: 2. O segundo. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus. Então veja bem, irmãos, acontece isso na obra de Deus? Acontece. Não vou, não quero ir, não tenho condições,
estou com esse problema, estou com essa dificuldade, estou com essa enfermidade. Coloca para Deus um bocado de dificuldade para não ir. Então ele diz assim, olha, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos, quem são os publicanos? Cobradores de impostos, amém? Cobradores de impostos nos tempos de Jesus. Eram pessoas que, apesar de ser de nacionalidade judaica, trabalhavam para Roma, e muitos deles extorquiam, ou seja, cobravam impostos excessivamente. Então, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Meretrizes são o quê? Prostitutas, mulheres que vendem o seu corpo, para o prazer, precedem no reino de Deus. Por quê? Olha aí, irmãos, tem gente se arrependendo hoje em dia? Tem, irmãos, tem gente, e é gente que naturalmente nós diríamos assim, para esse aí não tem mais jeito não, esse aí não tem jeito para ele não, mas eles ouvem o evangelho e eles se arrependem, às vezes dentro de uma cadeia, às vezes num momento de grande perseguição. Aí Jesus explica por que os judeus, estavam passando por essa situação, ou seja, publicanos e meretrizes estavam passando à frente, aceitando a Cristo, seguindo a Cristo, arrependidos, mudando de vida, enquanto os religiosos da época não. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. É assim mesmo, a pessoa ouve um pregador, aí diz assim, esse pregador é muito duro, esse pregador é muito duro, e ele não tem nenhuma aparência muito boa não, ele não sabe se vestir, ele não tem apresentação. Assim era João Batista. Assim era João Batista, não é? Então veio João Batista, os publicanos e as meretrizes estavam se convertendo com aquele discurso que alguns achavam duro, não é? Tinha gente até querendo se batizar, mas sem se arrepender. Aí João Batista chamou de raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Está cheio de gente assim, virando crente para escapar do inferno. Mas se não se arrepender, não vai adiantar. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Olha aí. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Crer sem arrependimento não é crer. Então agora está ali Jesus, dizendo, eu sou o Filho de Deus, eu desci do céu, eu vim trazer salvação. Está ali Jesus anunciando a palavra, eu sou o Messias prometido, e as pessoas não acreditavam, porque a mensagem de João Batista era qual? Após mim vem um que eu não sou digno de desatar as correias da sandália, ele vos batizará, eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eles não acreditavam, mas as prostitutas, as meretrizes, os publicanos, aqueles que levavam uma vida torta, que eram dominados pelo dinheiro, essas pessoas, ao ouvirem o evangelho ou o anúncio de que o reino de Deus estava chegando, elas se arrependiam. Amém? E hoje é a mesma coisa, irmãos. O reino de Deus está chegando, está próximo. Jesus virá para implantar o seu reino. Tem um hino que diz, Jesus virá outra vez aqui. Ele vem, está próximo. Você acha que para Jesus vir a coisa vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar, irmãos. Vai ter aquela melhora como a gente fala quando alguém está com câncer, essa é a melhora da morte.
Depois que tem essa melhora aí, morre. E assim, vai ser assim desse jeito, irmãos. Quando o mundo parecer que está melhor, né? Quando vos disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Então, meu amado, a palavra para hoje é o arrependimento. O caminho é o arrependimento. Tudo isso que está acontecendo, não é? É a misericórdia de Deus, é a longanimidade de Deus, é Deus estendendo as mãos e dizendo: arrepende, volta-te para mim. Se tem alguém afastado nessa noite, que volte para Jesus, volte para o caminho do Senhor, aleluia. Se tem alguém que já ouviu a palavra 1 ano, 2 anos, 3 anos, está na hora de você se arrepender, de você se converter, de você mudar de vida, de você entregar a vida para Jesus, porque a morte está rondando, irmãos, a morte está passando pela terra, Alabaxuriquebe, e os vivos que o tomem em consideração. Você está vivo? Graças a Deus que você está vivo. Graças a Deus, porque você tem oportunidade de se arrepender. Amém? Essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Como diz o pregador, amanhã eu não posso garantir nada, o negócio é agora, o negócio é já. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Talvez você está endurecendo seu coração 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Deus está falando com você nessa noite dessa forma, para que você compreenda, para que você entenda. Abra o seu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu vou devolver a palavra para a missionária Regiane, com certeza. Eu creio, né? Em algum momento aí pessoas estarão mostrando ali que estão arrependidas, que querem se consertar com Deus, e nós vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Missionário.